Poder conhecer dos irmãos, estar aqui com os irmãos. Eu que sou natural do Espírito Santo, mas por onde tenho passado tenho dito que eu sou um capiúcho, porque eu sou natural do Espírito Santo, então um capixaba, mas o coração é gaúcho. Já estou aqui no Rio Grande do Sul desde 2009, quando nós casamos, minha esposa e eu, Michele, que me acompanha. Nós casamos aqui em Novo Hamburgo, ela cresceu aqui em Novo Hamburgo, do ladinho dos irmãos. E depois, então, moramos um ano em São Paulo, concluindo o seminário. E depois viemos para cá, para a cidade de Gravataí, onde ficamos, primeira passagem, um ano. Depois viemos aqui para a Estância Velha, pertinho dos irmãos também. Estivemos aqui por um ano e meio, mais ou menos, em Estância. Boas histórias ali no futebol de Estância Velha, no Amador, bons amigos, o esporte abrindo portas para a gente poder falar de Jesus, né, quebrando barreiras, encurtando as distâncias, encurtando o tempo para ganhar a confiança. E até hoje temos bons amigos na cidade de Estância Velha. Depois retornamos para Gravataí, de Gravataí fomos para o Espírito Santo, Espanha, e estamos aqui agora na Serra Gaúcha, em Canela, já há 3 anos pastoreando a primeira igreja batista em Canela, um processo de revitalização de igreja, onde estamos então avançando para a glória de Deus. Éramos 15 irmãos, hoje, para a glória de Deus, somos quase 56. E em agosto, se Deus assim permitir, seremos 56 membros. Pegamos toda a pandemia. Assumi a igreja dia 15 de fevereiro de 2020, exatamente um mês e 3 dias depois, parou tudo, todo mundo em casa, e aí foi uma correria para nós aprender a viver igreja sem ser igreja, né? Sem esse aspecto tão importante da igreja que é a comunhão presencial, olho no olho, esse calor que a comunhão traz. Mas pela graça de Deus, né, Deus não nos permitiu perder ninguém nesse tempo para o Covid. 2 famílias somente deixaram a comunhão da igreja por discordância doutrinária, e foi uma bênção para nós, porque seria um problema para a igreja se eles permanecessem. Então eles foram ser bênção em outro local, mas fizeram o processo de maneira correta, conversando, em paz, né? Não criaram dissensão, isso foi uma bênção de Deus. E Deus foi acrescentando pessoas, e Deus continua acrescentando pessoas, porque Ele tem os seus, e Ele vai salvar os seus. Os seus planos não serão frustrados, Ele está construindo um povo especial para viver num lugar especial na Nova Jerusalém, sobre o governo dEle. Então nós estamos nessa caminhada enquanto peregrinos aqui, e tem sido uma bênção de Deus poder fazer parte desse projeto tão maravilhoso de Deus, um projeto que certamente vai ser concretizado e seremos vitoriosos com ele. Mas eu queria, então, tendo feito essa breve apresentação, gostaria de orar com os irmãos e depois leremos, então, o texto bíblico. Querido Deus, nós queremos, nesse momento, Pai, quando vamos ler a Tua palavra, queremos pedir ao Teu Espírito Santo que em nós habita, que nos conceda toda a iluminação necessária para que possamos compreender a Sua palavra, para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo tem a nos dizer por meio da Tua palavra. E pedimos, ó Pai, ao Senhor, que através da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, que pode transformar, que pode salvar, que pode quebrantar os nossos corações, que pode nos levar ao arrependimento, que é poderosa para todas essas coisas. Que o Senhor, Pai, fale conosco e que haja transformação de vida nessa manhã. Pai querido, que nós sejamos confrontados realmente com os nossos pecados e possamos sair daqui mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Oramos, ó Pai, desta maneira, confiados de que o Senhor há de trabalhar em nós nessa manhã. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, nós faremos a leitura de todo o capítulo, os 40 versículos.
mas nós vamos nos concentrar em alguns detalhes, mais precisamente as 3 conversões que acontecem neste capítulo: a conversão de Lídia, a conversão da jovem escrava e a conversão do carcereiro, olhando depois, então, também para as circunstâncias às quais essa igreja na cidade de Filipos está sendo constituída. Muitas vezes, nos nossos dias, nós somos tentados a pensar que uma situação humanamente favorável simboliza ou significa a bênção de Deus sobre nós e de que nós deveríamos, então, seguir trilhando esse caminho. Mas nós vamos ver aqui justamente o contrário. Nós vamos ver uma igreja nascendo numa cidade importante, naquela região da Macedônia, mas com uma situação completamente desfavorável aos olhos humanos. Mas nós vamos ver, então, que há, por trás disso, a direção do Santo Espírito de Deus, e a igreja do Senhor Jesus precisa ser guiada e conduzida pelo Santo Espírito de Deus. Vamos fazer a leitura então, Atos, capítulo 16, verso 1. Antes de ler, se por acaso eu trocar os números dos versículos e me embolar aqui, não se preocupe, eu sou assim mesmo, eu me perco com os números, né? Não sou um bom matemático, nunca fui. Então, não se preocupe, não se assuste. Nossa igreja já está acostumada e todo mundo dá risada quando isso acontece. Mas vamos fazer a leitura então. Atos, capítulo 16, versículo de número 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade
propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos repassar todo o texto lido, e precisamos entender o que está acontecendo aqui. No capítulo 15, nós temos, então, o famoso Concílio de Jerusalém. Primeira reunião dos líderes da igreja para tratar de um problema doutrinário que estava nascendo no seio da igreja. Se nós lermos o capítulo 15, vamos ver que alguns do partido dos fariseus saem de Jerusalém e sobem até Antioquia da Síria, e chegando em Antioquia da Síria, aquela igreja recém-formada em Antioquia, conduzida naquele momento por Paulo e Barnabé, os irmãos chegam ali e eles dizem então que para serem salvos, aqueles novos crentes que eram gentios, precisavam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Opa, aqui temos um grande problema. Salvação em Cristo, mais alguma coisa para ser salvo. Cristo, graça, fé, mais obras, mais cumprimento da lei. Então aqui Paulo, Barnabé e a liderança daquela igreja nascente em Antioquia se incomodam com isso. E debatem então com aqueles fariseus dizendo: não, isso não deve ser assim. Então eles se incomodam tanto que a liderança da igreja de Antioquia então envia uma comissão para Jerusalém para que eles pudessem então conversar com os apóstolos, com a liderança da igreja de Jerusalém, para então decidir o que deveriam ser feito. E Deus usa então a vida de Pedro para trazer um testemunho e lembrar os irmãos a sua experiência naquela situação onde ele vai pregar à família de Cornélio. Ele tem uma visão e naquela visão fica claro para ele que os gentios também faziam parte do plano de Deus. E ele vai até lá e ele prega o evangelho, o Espírito age, os gentios se convertem, o Espírito é derramado sobre os gentios. Depois nós vemos Paulo e Barnabé também testemunhando sobre como Deus havia abençoado e havia agido durante toda a primeira viagem missionária.
Depois nós vemos Tiago se levantando e sendo usado por Deus como líder daquela igreja e dizendo, olha, então, devido a tudo isso que nós ouvimos, mas principalmente pela palavra de Deus, Tiago vai usar, então, uma profecia do Velho Testamento para mostrar para a igreja de que o Espírito de Deus seria enviado também aos gentios e salvaria gentios. Então, baseado na palavra de Deus e na experiência que os irmãos têm, mas principalmente na palavra de Deus, Tiago, então, junto com os irmãos, decidem que não devem trazer peso para a igreja nascente e fazem algumas recomendações a essa igreja, que seria bom que eles fizessem e observassem. Para quê? Para não escandalizar também os judeus. As culturas eram diferentes. Os gentios viviam de uma maneira e os judeus viviam de outra maneira. Então, aqui eles estão encontrando uma forma de conciliar isso, sendo transformado pelo Espírito Santo. Agora, como que essas duas culturas tão diferentes vão conviver entre si? E no final do capítulo 15, então, nós vemos que Paulo e Barnabé se desentendem. Paulo e Barnabé quer levar João Marcos. Barnabé era conhecido como José da Consolação, um homem cheio de coração amoroso, generoso, e ele fala, olha Paulo, vamos levar João Marcos. É verdade, João Marcos, como diria o gaúcho, deu uma rateada na primeira viagem missionária, mas vamos levá-lo. E Paulo, já razão, Paulo convicto do chamado, convicto da missão, olha e lembra de tudo que eles passaram na primeira viagem. Lembra que na primeira viagem ele foi apedrejado e tido como morto numa das cidades por onde passou. E ele já imagina o que ele vai enfrentar na segunda viagem missionária. E ele fala, Barnabé, não podemos levar João Marcos. Eu até gostaria, mas não podemos. Nós precisamos de alguém, como diria o paulista, ponta firme. Alguém que não vai dar para trás, porque nós vamos enfrentar muitos problemas. Então aqui nós temos dois homens sinceros diante de Deus, que querem cumprir o seu chamado, que estão olhando para a situação por perspectivas diferentes, mas o fato é que eles se separam. Barnabé pega João Marcos, vai para Chipre, Paulo convoca Silas e sobe então para o norte para seguir, fazer uma visita a todas as igrejas recém-plantadas na primeira viagem. E aí nós chegamos no capítulo 16. E os primeiros versículos, até o versículo de número 11, no versículo de número 10, nós vemos Paulo e Silas viajando. E já nos primeiros 5 versículos nós vemos Lucas introduzir um personagem que vai ser o grande amor da vida missionária de Paulo, Timóteo. O discípulo amado de Paulo, quase com um filho. E nós vemos aqui, então, Paulo trazendo Timóteo, que provavelmente aqui devia ter entre 19 e 20 anos no máximo. Paulo traz Timóteo para a comitiva missionária. Só que Timóteo, ele é judeu. A mãe de Timóteo é judia e o pai é gentio. E Timóteo não havia sido circuncidado. E parece que está havendo uma contradição. No capítulo 15 fala que não precisa circuncidar. E no capítulo 16 agora Paulo circuncida Timóteo. O que Paulo está fazendo? Timóteo era judeu. E por isso ele precisava ser circuncidado. Quem não deveria ser circuncidado eram os gentios. E por que Paulo vai circuncidar Timóteo? Porque toda a região pela qual eles vão passar tinham muitos judeus, provenientes da primeira diáspora, eles tinham sido dispersos pelo mundo. E chegar um judeu não circuncidado ia ser mau testemunho, ia ser problemático. Então, o princípio que nós temos na Bíblia é que nós devemos eliminar da nossa vida tudo aquilo que pode deixar uma espécie de gancho para trás, em que podemos ser puxados e a nossa boa reputação possa ser questionada. E aqui então Timóteo, como um judeu, ele precisava ser circuncidado para não ser escândalo para os outros judeus e não ser um problema para a comitiva
nessa segunda viagem missionária. Então, Paulo recomenda e circuncida Timóteo. Mas a partir do versículo 6, nós vemos então que Paulo e os companheiros estão subindo. Eles saem de Antioquia na Síria, que está aqui, Jerusalém está aqui embaixo, Antioquia da Síria está aqui em cima, e eles continuam subindo para o norte. E o texto é muito claro, e talvez você não conheça o posicionamento aqui do mapa, né? Mas vale a pena, se a sua Bíblia tem no final algum mapa, você dá uma olhada. Porque Paulo e Silas e toda a comitiva estão subindo para o norte. E aqui o texto vai dizer que quando eles chegam na Frígia, viajaram pela região da Frígia e da Galácia. O que isso está acontecendo? Eles estão saindo aqui de baixo, estão subindo, a Galácia está para a direita. Eles estão na Ásia. E o objetivo de Paulo fica muito claro, era permanecer na Ásia, não era entrar para a Europa. E eles vão tentando entrar para a Ásia, e eles continuar na Ásia, seguindo para o norte, eles tentam entrar na Frígia, tentam entrar na Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia. A Bitínia era o extremo norte do mundo conhecido na época, e eles estão tentando voltar, entrar para o norte e fazer a conversão à direita e permanecer na Ásia, mas o Espírito os impede. E eles tentam entrar na Bitínia de novo, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Trode. Eles estão numa região, contornam, descem e chegam a Trode. E aqui então, Paulo vai dormir e ele tem uma visão. Passa a Macedônia e ajude-nos. Aqui é o divisor das águas das missões naquele tempo. Aqui o Espírito está conduzindo definitivamente o apóstolo Paulo a alcançar os gentios. Agora ele vai entrar na Macedônia. O que isso significa? Ele vai chegar em Filipos. Por que Filipos? Filipos era a principal cidade da região. Filipos tem o nome por causa do pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe. Ela foi formada pelo rei Filipe. E aqui nessa cidade, um pouco antes disso aqui, aconteceu uma batalha. E foi muito importante para a constituição do Império Romano. Lembra de Brutus? Até tu, Brutus. Foi aqui, nessa cidade, que Otávio, que depois vem a ser o primeiro César, foi aqui que o exército de Otávio vence o exército rebelde de Brutus e de Cássio. Aqui, então, depois dessa batalha, o imperador fortifica ainda mais a cidade de Filipos e dá o título a essa cidade de uma colônia romana. E o que isso significa? Isso quer dizer que Filipos passa a ser uma espécie de uma mini Roma. Ali agora então tem os magistrados romanos. E eles têm todo o status de uma verdadeira cidade romana. E aqui então a lei que impera é a lei romana. E acontece então que eles, entendendo esse clamor que Paulo ouve nessa visão, eles então entram à Macedônia e chegam à cidade de Filipos. E Paulo era estrategista. Paulo não fazia missões sem um plano. Se nós pegarmos todas as cartas do nascer de uma igreja, nós vamos ver que Paulo segue um padrão. Paulo sempre se dirige aonde já tem judeus se reunindo, sinagogas. E aqui não foi diferente. Não havia uma sinagoga estabelecida ali, mas nós vemos que Paulo, no sábado, o que isso significa? No dia onde as pessoas buscavam um local para se reunir e para orar, para estudar a lei, Paulo, num sábado pela manhã, então, vai para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Por que a beira do rio? Porque parte dos rituais
da lei cerimonial judaica, pedia água, purificação, para assim poder adentrar a presença de Deus de Israel. E aqui então eles se sentam e começam a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Interessante, não tinham homens ali, só mulheres se reuniam. E eles se sentam então para conversar com essas mulheres. E acontece então que Deus abre o coração de uma mulher temente a Deus chamada Lídia. E o versículo 14 vai dizer: o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. E aqui nós vemos então que não basta ser temente a Deus. Não basta frequentar a igreja, não basta frequentar o local de oração. Lídia temia a Deus. Lídia era uma gentia da cidade de Tiatira. Nós vamos ver aqui que ela era uma vendedora de tecido de púrpura. Isso significava que Lídia era uma mulher rica, endinheirada, uma mulher próspera. Por que essa certeza? Porque a púrpura era a cor dos magistrados, era a cor da alta corte do Império Romano. E por que essa cor era tão preciosa? Essa cor ela era extraída de um molusco que só era encontrado numa determinada região do mar, de um dos mares ali da região. E para pegar 1 grama dessa cor, era preciso milhares desses moluscos. Então imagina o quão caro era essa cor. Então só os magistrados usavam, e era um símbolo da riqueza, da nobreza, do alto escalão da sociedade romana. E Lídia negociava com essas pessoas. Lídia era uma mulher rica, temente ao Senhor, mas que foi necessário que o Espírito de Deus agisse no seu coração e abrisse o seu coração. Afinal de contas, cabe a nós pregar o Evangelho. Cabe a nós a ir, em tempo e fora de tempo, anunciando o Evangelho a todos que encontramos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não temos a condição de gerar o arrependimento no coração de ninguém. Somente o Espírito de Deus pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando esse Espírito age, e quando chega o tempo de Deus para a nossa conversão, nós não podemos resistir, porque Ele é Deus. E quando Ele quer, Ele quebra o nosso coração e Ele nos transforma. Então isso quer dizer que na vida de um eleito, Ele vai agir assim em algum momento, seja ainda muito jovem, seja no meio da juventude, seja no último suspiro, como foi com aquele ladrão na cruz. Mas Deus vai agir na vida dos eleitos e Ele vai salvar os seus. Agora, se Ele vai salvar os eleitos, então descansamos e deixamos de pregar o Evangelho? Obviamente que não. No seminário nós brincávamos que nós iríamos criar um aparelhinho, um conversômetro, que iria medir a conversão dos irmãos quando entrasse na igreja, ou então um eleitômetro, que poderia então identificar os eleitos. Nós não podemos, nós não sabemos. Então, até que haja suspiro de vida, até que haja fôlego de vida, nós devemos pregar, olhando para toda criatura como um possível eleito. Porque todo ser humano é digno de que façamos isso, porque cada ser humano carrega a imagem e a semelhança do nosso Deus. Então precisamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Mas é certo que Lídia, então, é convertida pelo Espírito Santo ao Senhor Jesus. Paulo e Silas e toda a comitiva vão passar um tempo na casa dela, e aí mais um indicativo de que Lídia era rica e tinha uma casa grande que poderia receber toda a comitiva. Mas olha o versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, novamente, eles estão num sábado indo para o lugar de oração.
No caminho encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Aqui então nós vemos algumas coisas muito impressionantes e que precisam, no mínimo, acender uma luz amarela para nós. A primeira situação é que até mesmo o diabo, até mesmo os demônios falam verdades. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Nós não sabemos como aquela jovem estava professando essa verdade. Se era um professar entre os dentes, com uma voz diferente, como somos acostumados a ver o agir de Satanás nos nossos dias, ou talvez encenações de como sejam. Mas o fato é de que aquela jovem, mesmo possessa por um demônio, está proclamando uma verdade. Então precisamos ter cuidado. Até porque o diabo também teme a Deus. Ele é temente a Deus. E precisamos lembrar ainda que mesmo no ministério do Senhor Jesus, lá em Mateus, quem são os primeiros a reconhecer o ministério público de Jesus? Os espíritos demoníacos. Os demônios. Então, os demônios também falam verdade. Os demônios também, preveem o futuro. Essa jovem era utilizada como escrava para que pessoas pudessem enriquecer, se valendo de quê? De previsões futuras, de adivinhações dessa escrava possessa por um espírito demoníaco. Eu não sei os irmãos, mas eu cresci na igreja. Desde os 4 anos de idade, cresci na igreja. Minha mãe, uma filha de servos do Senhor. Eu sou a quinta geração de batistas na família. Mas minha mãe ficou um tempo afastada da igreja. E depois que ela volta para a igreja, então, em alguns momentos, me levava para essas irmãs que preveem o futuro. E aquilo nunca me caiu muito bem, porque às vezes a gente chegava e não falava nada com nada. Eu era um adolescente, bem rebelde, me envergonho bastante disso, e às vezes chegava nessas irmãs e ela começava: não, você é um adolescente rebelde, não sei o que. Olha, qual adolescente que não é? É muito fácil, né? Muito genérico. Você faz isso, faz aquilo. Pois é, todo adolescente faz. E eu sempre tive esses questionamentos. Mas o fato é que hoje com 40 anos, e estudando a palavra de Deus e me deparando com um texto como esse, quantos irmãos estão sendo enganados por espíritos demoníacos que estão prevendo coisas? Precisamos estar atentos. Tudo aquilo que precisamos para viver uma vida que agrade a Deus já está revelado e está na mão dos irmãos, na sua santa e poderosa palavra. Não precisamos saber o futuro. Os discípulos, quando perguntaram a Jesus: mas quando vai ser isso? Quando que o reino vai ser estabelecido? Jesus disse: não vos compete saber. O Pai sabe, mas não vos compete saber. Então precisamos entender que o que Deus nos deu a viver, e de maneira muito preciosa, é o presente. Então leia a tua palavra, estude a palavra de Deus, leia a tua Bíblia, estude, se debruce, se afadigue da palavra, porque nela nós encontraremos tudo aquilo que precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. Pastor, mas tem textos que eu não entendo, tem situações da vida que a Bíblia não é muito clara, que parece tudo meio cinza, meio nublado. Aí o que a Bíblia orienta? Na multidão de conselheiros encontramos a sabedoria. No corpo de Cristo,
no dialogar, no buscar o contato com os irmãos, podemos encontrar a sabedoria e ter, então, condições de compor uma situação para tomar uma decisão bíblica. Qual faculdade fazer? Vou morar em Dois Irmãos ou vou morar em Ivoti, em Estância Velha? Ou em Santa Maria do Herval, ou em Canela? Não tem pecado em morar em nenhuma cidade, mas como discernir? Então nós vamos compondo um quebra-cabeça, buscando conselho, olhando os princípios bíblicos, e aí podemos tomar uma decisão que agrade a Deus. Mas o fato é que essa jovem, então, ela é liberta por Paulo, e outra coisa que aprendemos aqui é que não devemos ficar dialogando ou entrevistando um espírito demoníaco. O texto diz que por muitos dias essa jovem fez isso. Não foi uma vez. Por muitos dias ela ficou declarando a mesma coisa. E eu fico imaginando Paulo e a comitiva passando e nem dando trela para ela. Mas um dia, Paulo se indignou com aquilo e falou em nome de Jesus, saia. Só isso, meus irmãos. Não sei se você já lidou com alguma situação assim, mas se algum dia isso acontecer, você vai ligar para o presbítero da igreja? Não. Pastor, mas hoje de manhã eu briguei com a esposa quando saí de casa. Graças a Deus que não é por aquilo que eu faço, mas é pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então simplesmente falamos, saia em nome de Jesus. E é no poder dessa autoridade que tem no nome de Jesus Cristo que as trevas se dissipam. E não porque eu sou especial, não porque tem algo especial no pastor ou em qualquer irmão, mas é pelo nome de Jesus Cristo. Mas o texto continua. Olha o versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Até aqui. Muitas vezes nós, influenciados por um ensinamento que poderia até mesmo dizer que é demoníaco nos nossos dias, nós somos influenciados por esse pensamento e pensamos que quando fazemos a obra de Deus, de que quando pregamos o Evangelho e fazemos o bem em levar a palavra de Deus às pessoas e as pessoas são transformadas, nós somos tentados e somos influenciados a pensar que ao fazer isso vamos ter uma vida tranquila e humanamente, aos olhos humanos, abençoadas por Deus, de tranquilidade, de prosperidade. Mas parece que em todo o Novo Testamento, e principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, se você pegar
o nascer da igreja, nos primeiros 12, 13 capítulos de Atos, você vai ver que sempre quando há uma obra do Espírito de Deus, de salvar pessoas, de transformar vidas, há uma resposta das trevas. E nós vemos pessoas sendo salvas e os apóstolos sendo presos. Nós vemos pessoas sendo salvas e Paulo sendo apedrejado. Aqui nós vemos uma escrava sendo liberta, uma jovem possessa sendo liberta das trevas, encontrando a graça de Jesus Cristo. No início da igreja e nos evangelhos, nós vemos que toda vez que uma pessoa é liberta de uma posição demoníaca, ela também é salva pelo Espírito de Deus. E aqui nós vemos essa jovem então sendo transformada. Mas aqueles homens que controlavam a vida daquela jovem e que lucravam sobre a vida dela, não gostam, é óbvio. Agora eu perdi a minha fonte de renda. Quer mexer com o homem, quer brigar com ele, mexe no dinheiro. E não foi diferente. E aí eles pegam agora, então, toda a comitiva missionária e levam perante os magistrados, e eles fazem o quê? Eles apelam, então, para os costumes, para a cultura. Ora, esses homens estão trazendo ensinamentos que são contrários à nossa cultura. O que, como romanos, nós não podemos sequer praticar, ou ouvir, ou ter contato. E os magistrados cometem um erro. Eles esquecem de perguntar a nacionalidade de Paulo e Silas. E eles então ouvem aquela corja ali, né? A multidão se inflama, e eles consideram Paulo e Silas simplesmente como judeus, mas esquecem de perguntar se eles eram romanos também. Então, aqui eles cometem um grande erro perante a lei romana. E eles então açoitam os dois. E é interessante que o texto bíblico fala que eles tiram a roupa de Paulo e Silas. Nós não sabemos se tiraram parte, se tiraram toda a roupa, mas era costume daquela sociedade, ao castigar, ao infligir um castigo físico por pena dos magistrados, tirar toda a roupa para levar o condenado à extrema vergonha, à extrema desonra. Então, há quem diga que Paulo e Silas estavam completamente nus, e eles foram açoitados com varas. Os magistrados possuíam algumas varas, e eles foram açoitados por varas. E aqui não diz por quantas varadas eles tomaram, mas é certo que eles ficaram bem machucados. E depois de serem açoitados e terem provavelmente as costas em carne viva, com os vergões, então eles são levados à prisão romana. A prisão romana era composta de 3 partes. Uma parte que diríamos que é nossa linguagem, aqueles prisioneiros que estão quase no semiaberto. Eles pegam sol, eles estão livres, não têm correntes. Uma parte mais interiorana, onde as pessoas estão, então, quase indo para esse regime quase semiaberto. E a mais profunda prisão, que provavelmente é onde Paulo e Silas estavam, aonde eles estavam acorrentados, onde eles estavam presos a troncos. Agora imaginem, Paulo e Silas foram açoitados, estão com as costas ensanguentadas, abertas, e agora eles são acorrentados a troncos. Esses troncos, então, acorrentavam os pés e faziam pressão sobre os tornozelos. Além de estarem presos, açoitados, eles continuam sendo torturados. E é noite. E Paulo e Silas estão fazendo o quê? Estão orando e cantando louvores a Deus. Eu não sei você, mas eu por muito menos eu reclamo. Por muito menos eu esqueço de cantar louvores. Por muito menos eu fico de mimimi com Deus e falar, Deus, agora hoje eu não vou nem orar. Paulo e Silas estão com as costas abertas, cobertos de sangue, com os pés presos ao tronco, estão cantando louvores.
E os outros presos estão ouvindo. E o que acontece? Um grande terremoto. Cai toda a prisão. E aí o soldado romano, o carcereiro, acorda e vê, e ele pega a espada e ele vai tirar a própria vida. Isso nos assusta um pouco, mas naquela cultura, para um soldado que perdia os seus prisioneiros, era a maneira dele recuperar a sua vida. Afinal, ele perdeu os prisioneiros, então agora eu dou a minha vida em troca das vidas que eu perdi. Ele estava buscando recuperar a sua honra diante da sociedade, diante do seu governo e diante dos seus deuses. Mas Paulo vê e Paulo grita, não faça nada, nós estamos todos aqui. Aí eu fico imaginando o carcereiro indo de cela em cela e contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, estão todos aqui. E aí ele começa a pensar, fala, olha, tem 2 homens que estão todos ensanguentados, presos pelos pés, e estão cantando a esse Deus e estão orando a esse Deus. Aconteceu um terremoto e ninguém morreu, ninguém fugiu, eu estou vivo. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo pelo seu Deus? E aí então, o Espírito de Deus age. Como? Pela pregação do Evangelho. Paulo diz para eles, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas logo no versículo seguinte, diz que Paulo e a comitiva pregaram o Evangelho, não só a ele, mas a todos os seus, e todos foram salvos e batizados. E agora o carcereiro que estava aprisionando Paulo vai fazer o quê? Vai se tornar hospitaleiro. Leva Paulo e Silas para a casa dele, lava as feridas, limpa as feridas, provavelmente coloca alguma erva, algum bálsamo ali para restaurar as feridas. Uma mudança. Agora quem era o carcereiro se torna hospitaleiro. E o que está acontecendo aqui? A igreja está nascendo na cidade de Filipos. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos uma endinheirada, uma rica, temente a Deus sendo salva. Depois nós temos uma escrava, pobre, aprisionada pelo ocultismo, pelo satanismo, dominada por Satanás. E agora nós temos um carcereiro, classe média da sociedade, que cria nos deuses romanos, sendo salvo também. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas diferentes, de classe social diferente, de classe cultural diferente, de classe intelectual diferente. E aqui no corpo de Cristo já não importa mais se eu sou um PhD em alguma área ou se eu sou um analfabeto. Já não importa mais se eu sou um negão como eu ou se eu sou um alemão como minha esposa. Aqui nós somos povo de Cristo. A nova humanidade de Cristo. E é tão lindo que na igreja do Senhor Jesus, um PhD em qualquer área, um pós-doutor, senta com um analfabeto para orar e ele é impactado pela vida piedosa desse homem. E ele aprende. O nosso irmão aqui é missionário entre os índios durante muitos anos. E com certeza, se você sentar para conversar com ele, você vai ouvir tantas histórias que ele foi impactado por vida de índios que não sabiam nem ler a palavra de Deus, mas que escutavam a palavra de Deus, foram transformados e nos ensinam. Lá em Canela nós temos um irmão de 94 anos, fez 94 anos semana passada. E ele foi usado por Deus para construir muitos prédios de igreja aqui durante muitos anos, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E a família dele, ele veio a gente falava, da composição da atual Alemanha, ele veio da região da Pomerânia, e a família dele, o pai dele foi combatente nas 2 guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E a família, então, viveu todo esse processo de migração, de sair como refugiado, de rodar toda a Europa, enfim, fugindo da guerra. E ele, então, contando as coisas, um homem simples, um homem que nunca estudou,
Um homem que sequer tem a 4ª série primária, mas um homem temente a Deus. E nós chegamos lá e eu vou, a cada 10, 15 dias eu vou lá fazer uma visita, que ele quase não tem ido mais aos cultos, e eu vou lá conversar com ele, orar, cuidar da família, e ali como eu sou impactado, como eu aprendo. 1 hora com ele vale mais do que 10, 15 horas sozinho estudando. Como eu aprendo. E a igreja do Senhor Jesus, isso é igreja. Um impactando o outro, independente de quem somos, independente do nosso RG, independente da nossa titulação. Porque agora, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, somos um povo único. Mas então, caminhando já para finalizar, nós vimos então essa composição de uma igreja, uma composição improvável de uma igreja nascente. E no final, no versículo 40 que nós vemos que Paulo, ao sair do cárcere, ele vai direto para a casa de Lídia, e ali ele encontra com os irmãos reunidos. E nós pensamos que ali tinham muitos irmãos reunidos. Quem era a igreja de Filipos? Nesse momento, eram essas 3 famílias. Lídia, seus familiares, a jovem escrava e a família do carcereiro. Poucas pessoas. E Paulo então encontra com os irmãos, edifica os irmãos mais uma vez, depois segue viagem. E é interessante a gente observar que essa igreja de Filipos está nascendo numa situação que talvez nos nossos dias nós iríamos parar com a plantação de igreja. Porque olha as circunstâncias que a igreja está nascendo. Eles foram presos, os plantadores de igreja são presos porque acabam com lucro, com a esperança de lucro de algumas pessoas que escravizavam aquela jovem. Depois eles são acusados injustamente. Além de serem acusados injustamente, eles são açoitados de maneira ilegal e eles foram jogados na prisão. Olha só. Por muito menos nós temos desistido de plantações de igreja. Por muito menos nós temos desistido da caminhada cristã. Meus irmãos, as dificuldades que vêm para nós, como igreja do Senhor Jesus, é para que o Espírito de Deus nos conforme à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu não sei de toda a história dessa igreja, mas eu sei de algumas coisas. E os irmãos bem sabem, eu posso imaginar a dor do coração dos irmãos. E eu tenho orado diariamente pelos irmãos, para que Deus fortaleça os irmãos, para que todo esse sofrimento seja usado por Deus para formar uma igreja forte. Uma igreja que caminha na palavra de Deus. Uma igreja que é fortalecida pelo agir de Deus e pelo agir do Espírito de Deus, como a igreja de Filipos. Lembra, Paulo não queria chegar a Filipos, mas o Espírito conduziu. Paulo chegou a Filipos. E aí, quando a gente pensa que o Espírito conduz e faz tudo bem, Paulo toma uma surra. Paulo é preso. E a gente precisa lembrar que, contrariamente ao que a sociedade está nos ensinando, essa mentalidade das igrejas evangélicas de hoje é contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse. Jesus não prometeu que a vida seria fácil. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos aprender com essa igreja que está nascendo, que no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Pessoas vão conhecer a história desta igreja. Pessoas vão conhecer as lágrimas talvez que vocês derramaram e têm derramado talvez ainda hoje.
mas esse testemunho vai fortalecer a fé de outros. Talvez um dia Deus vai usar essa experiência que os irmãos viveram para fortalecer a fé de outras igrejas que nascerão nessa cidade, que nascerão nesse estado, ou que talvez estarão quase fechando as portas, mas talvez vão olhar para o testemunho dos irmãos e vão falar, é possível seguir adiante. No sofrimento também é possível triunfar sobre as adversidades e usá-las como um incenso para a adoração. Está difícil, meu irmão, cante louvores. Não sabe o que fazer? Cante louvores. Está doendo? Cante louvores. No sofrimento também podemos aprender que a hora mais escura da vida é tempo de adorar a Deus. Sempre é tempo de adorar a Deus. Em todo momento, adore a Deus. No sofrimento também podemos aprender que aqueles que cantam, mesmo que na prisão, jamais podem ser presos de verdade. Porque em Cristo nós somos livres. Eles não podem nos tirar a liberdade, mesmo nos colocando num cárcere privado ou nos colocando numa cela de cadeia. Não sei o que você tem visto do Brasil, de notícias, não sei como que é o seu conhecimento. Talvez nós estejamos caminhando para algo que muitos irmãos já experimentam ao redor do mundo. Não sei se chegaremos nos próximos anos e se pegaremos talvez uma perseguição que nos leve ao cárcere. Mas talvez comecemos a experimentar uma perseguição que talvez vão bloquear as nossas contas bancárias das igrejas, que talvez vão começar a nos impedir de nos reunirmos, que talvez vão ter pessoas à porta enquanto nos reunimos manifestando contra nós. Mas não tem nada que eles possam fazer que nos tirem a liberdade em Cristo Jesus. Eles não podem prender aqueles que são livres de verdade. E aí nós temos a galeria da fé em Hebreus. Temos uma tão grande nuvem de testemunhas que na história da igreja foram cerrados ao meio, foram queimados vivos, foram decapitados, foram esquartejados, anônimos. Nós não sabemos os seus nomes. De alguns, Deus nos deu a oportunidade de saber o nome. John Huss, os discípulos e tantos outros que foram martirizados ao longo da história da igreja e que continuam sendo até hoje. Enquanto nós estamos aqui, muitos irmãos estão sendo martirizados em todo o mundo. Mas eles não podem tirar aquilo que nós já ganhamos. Nós ganhamos a liberdade eterna. E se na verdade eles fizerem algo contra esse corpo, eles estão nos fazendo um favor. Que encontraremos com Cristo em glória. E estaremos livres de uma vez para todo sempre dessa condição pecaminosa que ainda carregamos, dessa natureza que habita em nós, essa natureza que luta contra o Espírito e que aquilo que queremos fazer de bem não conseguimos, mas o mal que não queremos é o que fazemos. E o dia que atentarem contra esse corpo e tirarem a vida, na verdade eles estão nos dando uma vida que ninguém pode tirar. Estaremos simplesmente deixando esse lado da eternidade e adentrando o lado glorioso da eternidade para todo sempre, na presença de um Deus eterno, para toda eternidade conhecer esse Deus Todo-Poderoso. No sofrimento também, podemos aprender que aqueles que cantam na prisão jamais serão impedidos de fazer a obra de Deus. Paulo e Silas estavam presos. Eles poderiam ter dito, poxa, Senhor, cumprimos a Tua vontade e o Senhor nos trouxe para a prisão. Eu nem queria estar em Filipos, eu queria estar na Galácia. Eu obedeci a Sua voz e o Senhor me colocou na prisão, Deus. Eles sempre olham a oportunidade.
O carro quebrou, eu não sei o que vou fazer. Mas você vai ter contato com um mecânico que não conhece a Jesus Cristo. Bateram no meu carro, deu perda total no meu carro, o que eu vou fazer? Você vai ter contato com a pessoa que bateu no seu carro. Você vai ter contato com o agente de trânsito que vai vir registrar o boletim de ocorrência. Meu filho está doente, eu não sei o que fazer, está doendo. Você vai ter contato com a enfermeira, você vai ter contato com o médico, você vai ter contato com o recepcionista do hospital. No sofrimento, nós não somos impedidos de fazer a obra de Deus. Muitas vezes, no sofrimento, as portas se escancaram para que a gente pregue a palavra de Deus. Recentemente, nós recebemos lá na nossa igreja o pastor Tiago da Mata, missionário do PV, do Palavra da Vida aqui de Gravataí. E o pastor Tiago da Mata foi lá na nossa igreja e levou o Noah. O Noah tem 1 mês de idade, completando 2 meses. Na semana seguinte, o Noah foi para o hospital, com pneumonia. Pulmãozinho já tomado, quase com 50%. E o Noah ficou vários dias no hospital. Alguns dias precisou ficar no particular, porque a família migrou do pessoa física para pessoa jurídica, gerou carência, estavam na carência, e a família não tinha como pagar. Mas Deus faz algo maravilhoso, né? Deus mobilizou o seu povo por todo o Brasil e a família não precisou desembolsar nenhum real. As contas foram pagas. Os médicos olhavam para o Noah e falavam para a família, olha, não sei se o Noah vai resistir. Por várias noites eles pensaram que o Noah ia para a glória na presença de Deus. Precisou ir para a UTI. Deus abriu as portas de um leito de UTI pelo SUS. Ele foi para a UTI, em 1 noite de UTI, e o Noah começou a reagir ao tratamento. Depois de mais 4 dias, o Noah foi para casa. E o Noah está em casa. E aí, conversando essa semana com o Tiago, um grande amigo, e o Tiago me contava com lágrimas nos olhos. Eu preguei lá na igreja de vocês sobre Gálatas 6. Deus usando a igreja para suportar uns aos outros, para dar acolhimento de maneira generosa, e eu experimentei isso. Mas não só isso, Deus abriu as portas para que nós falássemos para mais de 30 pessoas do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas quais a gente jamais conheceria se não fosse o Noah estar naquele local, naquele momento, com aquelas pessoas. No sofrimento, nós não somos impedidos de fazer a obra de Deus. No sofrimento também aprendemos que muitas vezes é no meio da tormenta que Deus se manifesta de maneira salvadora. Existem pessoas como Lídia, que estão buscando a Deus, que são tementes, mas existem pessoas também como a escrava, que estão enredadas no ocultismo. Mas existem pessoas como o carcereiro, que talvez só serão salvas se acontecer um terremoto. Só serão salvas se Deus trouxer sobre a vida delas uma enfermidade e levá-las a um leito de hospital. E aí, finalizando, eu lembro do meu pai. Meu pai, um católico praticante, italiano, católico, apostólico, romano de gerações. A avó, a família veio de Trento, então jamais vou mudar de religião. E o pai cresceu assim. E um dia minha mãe, crente no Senhor Jesus, batista, convence o pai a ir num retiro de carnaval. E o pai falava, né, eu só vou se eu puder levar a minha cerveja, o meu vinho, e não vou ficar 4 dias de carnaval sem beber. E ele foi para o retiro, não levou a bebida, passou os 4 dias sem beber. E aí, na chegada em casa, na quarta-feira, a primeira coisa que ele fez foi ir a um bar, comprar cerveja, tomar. E na cabeça dele, ele iria voltar a uma vida normal, de um católico praticante,
mais ou menos, né, praticante. As rodas de samba, os churrascos, os domingos de futebol. E naquela quarta-feira à noite, Deus colocou uma pedra na vesícula, que ninguém sabia e descobriu o que era. E ele ficou internado 40 dias para descobrir o que era. Coisa tão simples, né? Mas Deus usou todo aquele tempo de internação para ele ter contato com a palavra de Deus. Ele gosta muito de ler, sempre gostou muito de ler. Como foi para o hospital de maneira apressada, minha mãe não conseguiu levar os livrinhos que ele gostava de ler. Os mais velhos talvez vão lembrar, os mais... tinha uns livrinhos de faroeste, uns livrinhos de bolso, né, do Velho Oeste. E ele amava ler aquelas histórias. E ele tinha pilhas e pilhas daqueles livros em casa. E a mãe, muito sabiamente, levou só a Bíblia para ele. Ele começou a ler a Bíblia. E um dia pela manhã ele leu o Salmo 23. E naquela tarde o pastor da igreja foi fazer uma visita para ele, o falecido pastor Oliveira de Araújo. Chegou lá e conversou e ele começou a perguntar sobre o Salmo 23. E o pastor Oliveira, então, baseado no Salmo 23, apresentou o Evangelho de Jesus para ele. E ali no leito de hospital, algumas horas antes da cirurgia, a graça de Deus se revelou salvadora à vida dele. E hoje ele confessa a Cristo já há quase 30 anos. Hoje ele é um pastor também, tem pregado o Evangelho de Jesus. Mas existem pessoas que são assim, que Deus vai usar essas catástrofes da vida aos olhos humanos, mas que na verdade são bênção de Deus para a vida das pessoas. Então, muitas vezes, no sofrimento, é quando Deus abre a porta da salvação. E Deus age assim na vida dos seus eleitos. Meus irmãos, que nós possamos aprender nessa manhã que em meio ao sofrimento devemos permanecer firmes. Porque Deus forjou a sua igreja ao longo da história e tem forjado a sua igreja no meio do sofrimento. E tem uma coisa que eu sempre falo para a igreja lá em Canela. Eu só tenho uma certeza. E isso eu aprendi com um professor de seminário, chamado Carlos Oswaldo. Durante o seminário, a gente se queixava muito, né, das regras do Palavra da Vida, e não eram poucas. A gente se queixava, se lamuriava, e uma vez eu estava me queixando com ele. Ele falou, pastor, não aguento mais esse sofrimento, professor, estou sofrendo. E ele falou, é? Aí ele começou a citar vários sofrimentos da história da igreja. Ele falou, Diego, na caminhada com Cristo a gente só tem uma certeza, nós vamos sofrer. Nós não somos mais deste mundo, nossa pátria é outra, nossa nacionalidade agora é celestial. Agora nós somos peregrinos em jornada. E ele falou, você já viu algum imigrante que não sofreu? E aqui eu sei que os irmãos entendem bem, porque provavelmente muitos de vocês, as famílias foram imigrantes. Vieram para cá e sofreram muito. Começaram a desbravar, né, essas montanhas aqui, e vocês ouviram as histórias dos avós, dos bisavós, da Oma, do Opa. E nós somos assim, nós somos peregrinos, então nós vamos sofrer, meus irmãos. Fato. Mas nós usamos o texto de Mateus, da Grande Comissão, nós sempre citamos o Ide, mas nós esquecemos do versículo 20. O desafio é grande de alcançar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, fazer discípulo, batizar, ensinar a guardar todas as coisas. Mas o versículo 20, não sei se você já parou para perceber, tem uma promessa ali. E é nessa promessa que nós precisamos estar firmados para toda a nossa caminhada. Jesus diz assim para os discípulos, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele está conosco em meio ao sofrimento. E se Ele está conosco, nós não precisamos de mais nada. Nele nós já temos tudo. Que Deus possa seguir fortalecendo os irmãos
Seguiremos orando pelos irmãos, seguiremos caminhando junto com os irmãos. É a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos. Espero que seja a primeira de muitas, que a gente possa desenvolver esse relacionamento e que a gente possa ver a Igreja Batista Reformada aqui em em Dois Irmãos, florescer e impactar essa cidade para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos, nesse momento, Pai, colocar diante do Senhor tudo que já ouvimos, tudo que ouvimos nesta manhã por meio da Tua Palavra. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito, que em nós habita, possa fazer com que tudo isso que ouvimos possa descer da nossa mente para o nosso coração e possa, Pai, trazer o encorajamento que precisamos, trazer, Pai, a edificação que buscamos, trazer, Pai, tudo aquilo que precisamos para seguir adiante, mesmo em meio ao sofrimento, e que possamos, ó Pai, glorificar ao Senhor, buscando, Pai, uma vida que adora enquanto sofre, uma vida que adora enquanto peregrina por esta terra, deste lado da eternidade. Pai querido, muito obrigado pela promessa de que o Teu Filho, de que Teu Espírito estaria conosco até a consumação dos tempos. Obrigado porque Jesus sobe aos céus e ao chegar aos céus, juntamente contigo, envia o Seu Santo Espírito para nos instruir, para nos consolar, para nos ajudar a compreender a Tua Palavra. Mas acima de tudo, como a certeza, como o penhor, como a certeza, a garantia de que o Senhor voltará na pessoa dos seus filhos sobre as nuvens com poder e grande glória. E aguardamos esse dia, Pai, ansiosamente. Se não formos essa geração que vai ver Jesus voltar com poder e grande glória sobre as nuvens do céu, ansiamos o dia que através da morte nos encontraremos com Cristo, e estaremos livres de todo sofrimento e desfrutaremos da presença dos santos e da sua presença eternamente. Enquanto esse dia não chega, nos ajuda, Pai. Tem momentos da vida que nos parece impossível seguir adiante. O coração dói, as lágrimas escorrem, os nossos corpos se cansam, mas ao olhar para a vida do Teu Filho, sejamos encorajados e possamos lembrar que ninguém sofreu tanto como o nosso Senhor Jesus Cristo, um varão de dores. Se o nosso Mestre sofreu, nós sofreremos também. Mas precisamos, Pai, da Tua ajuda para seguir adiante. Nos ajuda, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, que nos orienta, que nos dá direção, que consola o nosso coração, que nos encoraja a seguir adiante. Obrigado pela Sua Igreja. Obrigado pelo corpo de Cristo, que nos dá todo o suporte necessário para seguir adiante. Que o Senhor continue usando a Sua Igreja para nos encorajar, para nos consolar, para nos edificar, e que possamos experimentar, Pai, todo o poder que há, Pai, nessa comunhão dos uns aos outros, e assim sermos feitos à semelhança de Jesus Cristo. Continua a abençoar esta igreja, Pai, para a Tua glória, que essa igreja continue a crescer, que essa igreja continue a se fortalecer, que essa igreja continue a florescer aqui em Dois Irmãos. E que por meio da pregação fiel das Sagradas Escrituras, Pai, pessoas sejam acrescentadas a essa igreja pelo mover do Teu Espírito. E que essa igreja, Pai, não busque simplesmente um crescimento numérico e espiritual, e um crescimento numérico e quantitativo, mas sim um crescimento interno, espiritual, um crescimento individual. Mas, acima de tudo, que ela possa buscar a fidelidade à Sua palavra. Ouça, Deus, por favor, a nossa oração. A fazemos no nome santo de Jesus Cristo.
Amém e amém.